Oikos. Oikos é uma palavra grega. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, por óbvio, se queremos compreender com mais clareza o que os textos do Novo Testamento estão dizendo, convém que prestemos muita atenção no significado das palavras, daquilo que originalmente foi escrito. E a gente tem usado ao longo desse mês de maio, justamente por causa do mês da família, textos em que a palavra oikos aparece. São vários textos no Novo Testamento, tanto nos evangelhos quanto nas cartas, diversas situações. O Evangelho de Marcos, por exemplo, ele é muito montado em torno da palavra oikos. Você encontra várias vezes referências a entrar na casa e sair da casa. Entrar na oikos e sair da oikos. A palavra ecumenismo, que a gente conhece bem, que é uma palavra que se refere aos relacionamentos ecumênicos das religiões, ela vem da palavra oikos. Oikúmeno, que significa colocar todo mundo debaixo da mesma casa, para que haja um relacionamento com todos, como se morassem na mesma casa. É dessa ideia do oicúmeno, ou de abrigar sob a mesma casa, que vem a ideia do ecumenismo, por exemplo, e das boas relações entre as diversas tradições religiosas. Então, oikos é uma palavra muito importante no Novo Testamento, e para nós se torna muito importante. Eu tenho usado vários trechos em que oikos, ou casa, aparece, e a gente tem passeado em torno dessa palavra, vendo por que é que essa palavra foi inserida ali, quais são as implicações do uso da palavra oikos naqueles determinados trechos bíblicos que a gente tem usado. Hoje eu vou falar sobre mudança de casa. Mudança de casa é uma coisa que, mais cedo ou mais tarde, todos nós vivemos. A gente cresce e muda de casa. Saímos da casa dos nossos pais, ou vamos morar sozinhos, que é o que está acontecendo muito hoje. O número de pessoas que optam por morar sozinhas tem crescido bastante. Então, ou sai de casa para morar sozinho, ou sai de casa para se casar e formar um novo núcleo familiar. Mudança de casa é uma experiência também nossa, porque depois de casados ou com família constituída, acontece algumas vezes de mudarmos de casa. Ou saímos da casa do aluguel e vamos para a casa própria, ou saímos de uma casa menor para uma casa maior, quando os filhos chegam, ou saímos de uma casa e vamos para um apartamento, por acharmos, por exemplo, que é mais seguro, qualquer coisa assim. Então, ao longo da vida, a gente tem muito essa experiência de mudar de casa, da mudança de casa. Eu quero hoje falar sobre uma mudança de casa que aconteceu com Pedro. Pedro estava numa casa e essa casa simbolizava uma certa coisa. E Pedro entra numa outra casa que ele nunca pensou que fosse entrar antes. E essa mudança de casa, saindo da casa em que ele estava para a casa na qual ele entrou, da maneira como a palavra oikos é usada aqui, ele sai de uma oikos para uma outra oikos. E tudo que acontece em torno dessa mudança de uma oikos para outra, a gente tem um dos ensinos mais importantes do Novo Testamento, como a gente tem também a descrição de uma das condições contextuais e sociais daquela época,
das mais interessantes. Eu estou me referindo ao capítulo 10 do livro de Atos. E estou me referindo muito especialmente ao fato de Pedro estar hospedado na casa de Simão, como diz os versos 5 e 6 do capítulo 10 de Atos. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa, na Oikos de Simão, o fabricador de cortiça, que fica perto do mar. E o verso seguinte, que eu quero fazer referência, está no verso 24 desse mesmo capítulo 10, quando diz assim: no outro dia chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, na Oikos, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés para saudá-lo, e aí vem o restante da narrativa. Eu vou fazer referência também a esse entorno, de certa maneira, mas o que eu quero mostrar é essa cena, tá bem? É essa cena descrita aqui. Pedro estava na casa, na Oikos de Simão, em Jope, o seu xará, porque ele era Simão também, Simão Pedro, estava na casa de Simão, o curtidor, Simão, o que fabricava cortiça, estava lá, hospedado na casa de Simão, e ele muda e entra na casa de Cornélio, o oficial romano. Isso era uma cena de extrema importância nessa dramaticidade que o autor de Atos está criando aqui, porque tem toda uma preparação ambiental para isso aqui. Pedro era radicalmente contra que se falasse do evangelho a quem não fosse judeu, porque na cabeça de Pedro, o Messias veio para os judeus. Tanto que quando ele entra na casa de Cornélio, em vez de dar bom dia, boa tarde, boa noite, a primeira coisa que Pedro diz quando entra é: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu chegar perto de um gentil ou mesmo visitá-lo. Então não devia estar sendo fácil para Pedro entrar na casa de Cornélio, por causa de tudo isso que estava introjetado na cultura dele sobre os gentios. Tudo que ele havia aprendido em termos da lei religiosa dele e em termos da cultura judaica dele sobre os gentios, era isso. Não faz parte dos nossos costumes saudar um gentil, associar-se a um gentil, chegar perto de um gentil, nem mesmo visitá-lo ou entrar na sua casa. Mas por causa do sonho que Pedro teve, que eu vou fazer referência daqui a pouco, isso mudou. Aliás, o texto todo está montado da seguinte maneira. É um texto, a Bíblia é literatura também, é um texto literário, então a gente tem que avaliar também de como propositadamente o autor organiza os eventos para transmitir para o leitor a mensagem que ele quer transmitir. Então, como é que estão organizados os eventos nesse trecho literário
de Atos. Primeiro, a conversão de Paulo. Saulo. Saulo vai se tornar o quê? Pregador dos gentios. Aqui, Saulo, que era um perseguidor dos cristãos, judeu, fariseu, aluno de Gamaliel, o mais enraizado fariseu que havia. Ele mesmo diz em Gálatas que ele era o fariseu dos fariseus. Então ele tem um encontro com Cristo ali. Depois, ele é levado não ao corpo apostólico, não a Pedro, mas é levado a Ananias e Barnabé, que não faziam parte do corpo apostólico. E o texto diz que quando ele tentou se aproximar do corpo apostólico, dos apóstolos, os apóstolos não quiseram conversa com ele, desconfiavam que ele estava apenas fingindo para descobrir onde eles moravam. Então, nenhum apóstolo quis ter conversa com ele. Quem vai auxiliá-lo é não apóstolo, é um leigo, é Ananias, que não é Ananias da Safira, que já tinha morrido há muito tempo lá. É outro Ananias, que era um nome muito comum, e Barnabé. Eles é que dão cobertura para Paulo, e Paulo então se retira, vai passar 3 anos refletindo no que aconteceu da vida dele. E no livro de Gálatas ele diz que só foi se encontrar com Pedro e os apóstolos 14 anos depois. Então foi assim que começou a vida cristã de Paulo. Com gente que não tinha nada a ver com os apóstolos, porque os apóstolos, e muito especialmente Pedro, não aceitavam. Mas está organizado ali a conversão de Paulo, a integração de Paulo com Ananias e Barnabé. Aí entra esse texto, que a gente está falando sobre ele, e é a última participação de Pedro. Pedro não aparece mais em Atos, só vai dar Paulo. Então vejam como o autor de Atos organiza o evento. Entra Paulo na história, Pedro continua mostrando o seu profundo preconceito contra os gentios, Pedro desaparece, Atos não fala mais de Pedro. Quem assume agora como protagonista oficial da narrativa é Paulo, e Paulo vai chegar no momento em que, de tanto tentar falar aos judeus e ser rejeitado, ele vai dizer: não quero mais saber, eu agora só vou pregar para gentios, para quem não é judeu. E é aí, a partir daí, que o cristianismo sai de Jerusalém e começa a se espalhar pelo mundo. Então é essa montagem, é essa organização de eventos que a gente tem aqui. E com Pedro, nessa última participação dele aqui, o que foi que aconteceu com ele? Bom, como eu disse, ele chega a Jope, se hospeda na casa de Simão. Então, na casa de Simão, você tem Pedro. E aqui acontece uma coisa interessantíssima. Tem um detalhe aqui que é muito interessante. Era Jope. A casa em que Pedro estava era Jope. O que era Jope? Jope foi o porto para o qual Jonas, profeta, fugiu para tomar um barco e ir para longe de Nínive. Nínive era a capital dos assírios. E Deus tinha dito para Jonas: vai pregar para os ninivitas. E Jonas falou: de jeito nenhum. Não gosto deles, são nossos inimigos, não vou falar para eles. E foge. É em Jope que Jonas embarca no barco da fuga.
E aí acontece tudo aquilo que a gente já sabe. A história do peixe engolido Jonas, Jonas se arrependendo, Jonas indo para Nínive, mas com muita boa vontade. E aí até o final, Jonas só faz birra. Daí até o final, Jonas só faz birra para mostrar claramente que ele está lá contra a vontade dele, que ele não gosta dos ninivitas, e tem uma cena formidável, que é Jonas entrando em Nínive, depois de ter sido engolido pelo grande peixe, saiu do grande peixe, teve a vida dele salva. Jonas era um cara tão indigesto que nem o peixe aguentou. Vomitou Jonas, e Jonas saindo de lá, chega em Nínive. E sabe qual é a mensagem para... Em vez de dizer assim, ninivitas, Deus me tirou da barriga do peixe, do ventre do peixe. Então Deus é um Deus de graça, de misericórdia. Ele salva, vende. E é desse Deus de graça e misericórdia que eu vim falar para vocês. Como ele estava fazendo birra, ele entra em Nínive. E a única mensagem que ele prega é uma mensagem de 5 palavras em hebraico. Mais 40 dias e Nínive vai ser destruída. Ele corre a cidade inteira falando isso. Deus está dando mais 40 dias para vocês, vocês vão morrer. E fala morrer com muito gosto, né? Vocês vão morrer. E aí, o birrento vai para cima de uma colina e se senta porque ele quer ver de camarote Nínive ser destruída. Mas não deu certo. Mesmo com aquela mensagem porcaria, mal preparada, de vingança, mesquinha, cheia de ódio, o rei se converte, a corte se converte, a cidade se converte, e Jonas ali na colina, esperando descer fogo do céu para queimar todo mundo, ele vê aquilo e fica horrorizado. Olha, eu já vi pregadores pregarem, fazerem apelo e saírem muito tristes porque não teve uma decisão. Jonas ficou muito triste porque a cidade inteira se converteu. E continua fazendo birra, que é birrento até o final. Tem lá uma árvore que cresce rapidamente e ele se esconde na sombra da árvore porque tinha um sol causticante. Aí a árvore morre e Jonas começa a lamentar porque perdeu a sombrinha dele. Começa a chorar porque perdeu a sombrinha dele. Aí Deus entra na história. Aí já é demais. E aí Deus diz para ele, você está chorando por uma árvore que nasceu, cresceu e morreu em 3 dias. E foi incapaz de se comover com essa cidade onde você tem homens, mulheres, crianças, e não se comoveu por eles. E o livro termina com essa pergunta. O livro estilicamente é perfeito. Termina com essa pergunta porque está na hora do leitor responder. Você que é judeu aí, cheio de preconceito contra o gentil, vai responder o que aqui? É interessante que esse Jonas, cheio do preconceito e da xenofobia dele contra o estrangeiro, contra o ninivita, e permanece nisso até o último ponto do livro, foi Jope. Foi de Jope que ele saiu. Pedro estava em Jope. Do mesmo modo. Não quero saber dos gentios, não vou pregar para os gentios. E aí o que acontece? Ele sobe para o terraço da casa. E lá, quando ele está quase pegando no sono, foi lá para orar, para meditar. Ele tem um sonho em que vem um lençol, uma coisa
com vários animais dentro, animais puros e animais impuros, como na lei você tinha os animais que servem para comer, são os puros. Os animais que não servem para comer, são os impuros. Então, porco, por exemplo, não servia para comer, era animal impuro. Essa feijoada de domingo aqui, vocês iam tudo entrar pelo cano. Então, porco não servia para comer, era animal impuro. Aí, o que acontece? Deus diz assim, coma. No sonho. Coma. Aí Pedro diz, de jeito nenhum. É o mesmo Pedro que Jesus Cristo foi lavar os pés dele, ele tirou os pés e falou, de jeito nenhum, lembram? É o mesmo. Especialista em dizer, de jeito nenhum. Aí Deus diz para ele, coma. Ele diz, de jeito nenhum. Eu não vou comer animais impuros, porque a lei de Moisés, me proíbe de comer animais impuros. E aí Deus diz assim, e eu lá quero saber de lei de Moisés, camarada? Eu é que digo o que é puro e o que é impuro. E eu estou te dizendo, coma. Pedro acorda do sonho. Enquanto ele estava tendo esse sonho na casa de Simão, Cornélio, que era um oficial romano, mas muito piedoso, ele orava, ele tinha uma consciência social de ajudar os mais pobres. Em vez de ficar culpando os pobres pela sua pobreza, ele ia lá e ajudava, mesmo sendo um oficial romano. Ele tinha tudo de uma vida religiosa, cristã, tinha tudo, só não era cristão. Nesse mesmo momento ele está tendo um sonho, em que aparece a ele um anjo e diz, olha, mande uns servos seus procurarem um homem na casa de Simão chamado Pedro e convida-o para vir à sua casa, porque ele tem uma coisa para dizer para você. Cornélio acorda do sonho, e como ele era um homem muito piedoso, como ele era um homem ligado a uma espiritualidade muito grande, ele levou a sério esse sonho e mandou os funcionários dele, os servos dele, irem lá pegar Pedro. Saíram da casa de Cornélio, foram à casa de Simão, chegaram na Oikos de Simão, no mesmo momento que Pedro tinha tido esse sonho, e quando eles contam o que Cornélio tinha mandado fazer, Pedro diz, eu também sonhei e me disseram para ir lá, eu vou acompanhar vocês. E aí que entra o texto que a gente diz aqui. Pedro sai da casa de Simão, entra na casa de Pedro. Mas já entra dizendo, como eu mostrei. Olha, eu quero já deixar claro que pela nossa lei, nós não devemos nos envolver com gentios, nem sequer visitá-los. Eu estou aqui não é por minha vontade. Ah, Jonas, eu estou aqui não é por minha vontade. Eu estou aqui porque Deus me mandou. Só por isso. Mas já quero deixar bem claro o que eu penso de vocês. Eu não gosto de estar aqui. E aí Cornélio conta para ele o sonho que tinha tido. E Pedro diz, bom, então eu tenho algo a anunciar a você. E começa a falar de Jesus para ele. E na casa de Cornélio se repete o mesmo evento que aconteceu em Atos 2. Olha a importância disso. Lá, naquela casa de Cornélio, o evento de Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, que eles começaram a ouvir outras línguas, outros idiomas. Tá bem? Isso é outra coisa também. A palavra é glossa, é idioma. Não é língua estranha no sentido de ser uma língua que não existe. Era a língua que existia, eram idiomas que existiam, glossa. Eles ouviam os idiomas que existiam. Quando Paulo lá diz em Coríntios, olha, eu sei que vocês estão falando aí umas línguas, eu quero dizer que eu falo muito mais línguas do que qualquer um de vocês. Ele está falando dos idiomas que ele falava. Paulo falava grego, falava hebraico, falava latim. A gente sabe como é que ele se comunicou,
no Areópago, citando os poetas gregos, citando Homero. Ele não usa um texto bíblico, ele usa Homero para evangelizar os gregos. A gente sabe da cultura de Paulo. Então ele diz isso, eu falo muito mais idiomas que vocês. É isso, eles ouviram idiomas e entendiam idiomas que não eram deles. Acontece aqui em Cornélio a mesma coisa que aconteceu lá em Atos 2. Para deixar muito claro para Pedro, o Espírito Santo que apareceu lá é o mesmo que está aparecendo aqui, Pedro. O Evangelho não é só para vocês judeus, o Evangelho é para todos. E aí é que eu disse que aí Pedro some, não se fala mais em Pedro, e Paulo, que é o grande apóstolo dos gentios e que vai planejar falar do Evangelho até o extremo ibérico, o plano dele era chegar na Espanha, passando por toda a Ásia Menor. Paulo entra na história agora como o grande pregador dos gentios, com outra disposição completamente diferente de Pedro. Mas tão diferente que quando chega em Gálatas, Paulo diz, olha, Pedro estava sentado com um grupo de gentios. Quando entrou o grupo de judeus, Pedro saiu da mesa dos gentios e foi se sentar na mesa dos judeus. Eu vi isso. Aí eu chamei Pedro para conversar. E tive um bate-boca muito desagradável com ele. Cara, era tudo na vida que eu dava para ouvir. Era uma discussão entre Pedro e Paulo. Discussão pesada, briga, barraco mesmo. Barraco apostólico. Sabe como é? Ouvi ali. Paulo e Pedro batendo boca. Mas foi o que aconteceu, é o que Paulo fala em Gálatas. Essa hipocrisia. Essa coisa preconceituosa sua, eu não aceito. E bateu boca com Pedro. Então a gente vê que Pedro continuou ali ainda há muito tempo. É interessante que quando você lê a carta que Pedro escreve, a primeira carta de Pedro, parece que realmente a gente envelhece, sabe? A gente envelhece, amadurece, vai deixando umas bobagens para trás. E aí você encontra um Pedro ali, na carta toda, falando em graça. Ele fala na palavra graça várias vezes na carta dele. E aí você lê lá, diz, realmente parece que Pedro melhorou bastante aqui. Nada como envelhecer bem para amadurecer bem. Sabe? O bom da juventude é que ela tem cura, é só dar tempo ao tempo. E aí, você tem aqui então, Pedro saindo da Oikos de Simão e chegando na Oikos de Cornélio com todo esse significado. Esse texto é importante aqui, porque ele tem todo esse significado. É aqui que dá a grande chave de virada no Evangelho. Chave de virada. Sai de Jerusalém para o mundo. Sai de um povo exclusivo para todos os povos. Dizendo, não tem mais povo exclusivo. Agora é povo de Jesus Cristo. Mas eu estou falando sobre casa. E eu queria tirar, eu me perdi algum tempo, sim, para dar a vocês a dramaticidade desse texto e tentar envolver vocês no propósito de como esse texto está sendo escrito e por que ele está lá. Mas a aplicação que eu quero fazer é sobre casa. A mudança de casa. As casas que precisam mudar de casa. Nós estamos falando sobre família, sobre lar. Nós precisamos mudar de casa, dependendo da casa em que nossa família está. Por exemplo, Pedro teve, nessa mudança de casa, da casa de Simão para a casa de Cornélio, Pedro estava mudando da casa do preconceito contra os gentios para a casa da aceitação dos gentios como povo de Deus,
como alvo do Evangelho. E nós vivemos vidas familiares em que nossa casa tem que mudar de casa para casa. Nós temos que mudar. Nós temos que sair de determinada casa, onde a coisa não está dando certo, aquele tipo de relacionamento não está dando certo, aquele tipo de convívio não está dando certo. O que a gente está vivendo ali não está dando certo, e a gente tem que mudar. Nós temos que nos deixar transformar, nós temos que deixar Deus mudar a casa. E mudar a casa significa nos mudar, nos transformar. Para que a gente deixe de ser casa de Simão, onde a gente cria as regras, ou a gente apela para regras antigas que não servem mais para Deus, e vai para a casa de Cornélio, onde você tem o Espírito Santo de Deus trabalhando ali. Nossas famílias precisam experimentar essa mudança de coisas que nós cristalizamos para um ambiente onde o Espírito de Deus, o ensino do Evangelho, vai fazer mudanças substanciais, profundas, na nossa vida e na vida da nossa família. Então eu queria só mencionar 3 coisas que precisam acontecer para que haja mudanças na nossa vida e haja mudanças na vida da nossa família. A primeira coisa que tem que acontecer, a gente precisa mudar a nossa visão de Deus e de como Deus age. Foi a primeira coisa que precisou acontecer para Jonas e para Pedro em Jope. Pedro teve que ter uma outra compreensão de quem Deus era. Porque aquela compreensão de Pedro sobre quem Deus era já não valia mais. Não adiantava, está entendendo? Não adiantava mais Pedro dizer, mas a lei de Moisés manda. A lei de Moisés teve lá um propósito histórico, contextual, que Jesus Cristo agora aprofundou, ultrapassou e transcendeu. Basta ler o Sermão do Monte para ver Jesus transcendendo completamente aquilo. E dizendo, olha, vocês ouviram, mas eu digo a vocês o seguinte, e mudava o sentido. E mudava a maneira deles verem aquilo, tirando-os de uma superficialidade hermenêutica, interpretativa sobre a lei de Moisés, e mergulhando essa gente no sentido do que realmente aquilo devia agir na nossa vida. E aí ele dizia claramente, na lei está escrito, dente por dente. Eu digo, não vale mais. Esqueçam. Agora orem pelos seus inimigos. Amem como Deus ama, porque Deus faz nascer sol e cair chuva sobre justos e injustos. Andem a 2ª milha, deem a outra face. Implodiu. Implodiu toda uma compreensão sobre Deus. Um Deus vingativo, um Deus odiento, um Deus guerreiro, um Deus bélico. Tira daquela compreensão e traz para uma outra compreensão em que ele chega a dizer, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra não vai mais ser herdada com arma, com ódio, com guerra. A terra agora é herdada com mansidão, com humildade, com misericórdia, com poder. Implodiu e mudou. Jesus fez isso. É por isso que eu vivo dizendo, a nossa leitura do Antigo Testamento agora tem que partir de Jesus. Porque se a gente lê o Antigo Testamento e se a gente lê a lei de Moisés nua e crua, a gente está pegando o pessoal, levando para apedrejar e matando todo mundo. Uma nova visão de Deus e como Deus age. A primeira coisa que faz a gente mudar de casa
e mudar a casa. Essa nova visão de Deus, essa nova compreensão de Deus. Entender quem era o Deus de Jesus. O Deus Pai. O Deus Pai que Jesus apresentou. O reino de Deus através da boca de Jesus. Porque se nós não tivermos essa nova visão de Deus, essa nova compreensão de Deus, a gente continua sendo legalista, como qualquer judeu naquela época sobre a lei de Moisés. E como Pedro estava sendo. E aí Deus precisou dizer para ele, eu é que digo o que é para comer e o que não é para comer. Naquele episódio de Marcos, no capítulo 7, quando Jesus entra na casa de um fariseu ali, e o fariseu vê que os discípulos de Jesus não tinham lavado as mãos, como era costume da lei, o ritual da lavagem, e eles não tinham cumprido isso, aí eles vão reclamar com Jesus. Aí Jesus responde, não é o que entra na boca, pela boca que contamina, é o que sai. É o que vem do coração que contamina o homem. Jesus dá essa resposta. E aí Marcos abre um parêntese, está lá, capítulo 7. Marcos abre um parêntese e diz assim, com esta palavra, Jesus tornou puros todos os alimentos. Naquele momento ali, diante dos fariseus, Jesus estava dizendo, não vale mais essa classificação de pureza e impureza da lei de Moisés. Uma nova visão, uma nova compreensão de Deus, trazida agora por Jesus. As nossas famílias não têm que ser regidas pelo legalismo de Moisés. Nossas famílias têm que ser regidas pelo Espírito Santo mudando os corações. Pelo Espírito Santo fazendo conosco o que ele fez na casa de Cornélio. Tocando corações, tocando mentes, mudando temperamentos, criando virtudes. É para essa casa que a gente tem que ir. A gente tem que sair da casa de Simão, legalista, e ir para a casa do Espírito Santo, de Cornélio, que era um oficial romano. Olha, os romanos eram detestados, porque o romano era o invasor, estava cobrando impostos dos judeus para mandar para Roma. Os judeus detestavam os romanos, ainda mais um oficial romano. Você era um judeu, estava passando na rua, um oficial romano podia parar você e dizer, agora você vai ajudar aquela senhora ali a carregar a mala, aquela senhora romana que está chegando ali a carregar a mala. Foi isso que eles fizeram com Simão Cirineu para carregar a cruz de Jesus. Para aí e vai ajudar ele a carregar a cruz que ele não está aguentando. Podia fazer isso, você podia estar com seu cavalo. O soldado romano te parava e dizendo, preciso do seu cavalo. E você ficava a pé e o romano saía montado no seu cavalo e talvez você nunca mais visse o seu cavalo. Eles podiam fazer isso. Então eles eram detestados. Aquela casa daquele oficial romano era o último lugar no mundo em que Pedro queria estar. Mas foi onde o Espírito Santo agiu. E foi exatamente onde Pedro viu o Espírito Santo fazer a mesma coisa que tinha feito no dia de Pentecostes. Então eu estou dizendo o seguinte, para mudar de casa, para mudar a casa, a gente precisa ter uma nova compreensão de Deus. Precisa ter essa nova compreensão do Deus que é graça, do Deus que é misericordioso, do Deus que é perdão, do Deus que é compaixão, do Deus que é humildade. Senão se os relacionamentos familiares se tornarem legalistas, vai morrer. Vai morrer. Não é à toa que tem muita casa que se transformou num inferno legalista religioso. Ali precisa ter o arejamento do Espírito, o Espírito soprando, os corações sendo tocados,
A gente aprendendo a pedir perdão, a reconhecer nossos erros, a dar preferência para o outro, a servirmos uns aos outros. É esse o espírito que tem que imperar na casa onde o Espírito Santo sopra. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que fazer para a casa mudar, para haver mudança de casa, para a gente sair da casa de Simão e começar a experimentar a casa de Cornélio, a segunda coisa é levantar os olhos, olhar e começar a querer compreender o outro. Então, para a coisa dar certo, não basta só compreender Deus melhor. Não basta só ter uma compreensão nova sobre Deus. Para a vida na casa dar certo, para a vida em família dar certo, eu preciso olhar o outro. E preciso me esforçar para compreender o outro. Por que que o outro pensa desse jeito? Por que que o outro disse isso? Foi o que aconteceu lá. Pedro disse, eu não devia nem estar aqui visitando vocês. Mas Deus me mandou aqui e me mandou olhar para vocês e ouvir a sua história. E Cornélio contou a história dele. Porque Pedro parou para ouvir. Não existe relacionamento familiar, não existe casamento, não tem relação entre pais e filhos, se a gente não parar para ouvir, se nós só quisermos falar. Se a nossa opinião está sempre certa, se eu é que tenho que ter sempre os meus desejos atendidos, se a coisa tem que funcionar como eu acho que ela tem que funcionar, essa casa vai explodir. Ou vai explodir ou vai ficar todo mundo doente. Porque família é uma grande bênção, mas família pode ser uma grande desgraça na vida de alguém quando a família é doente. Quando os relacionamentos são doentios. Você ouve muito testemunho de gente falando como a família abençoa a vida deles e ouve muita história também sobre como família acabou com a vida deles. Família é um lugar, é um espaço onde a gente faz como Pedro, a gente para ouvir, quer compreender o outro, considera um outro como igual. Casamento é um espaço em que o outro é igual a mim, é um ser humano criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, estamos no mesmo degrau, Gênesis 1 é isso, Deus fez para o homem alguém que estivesse no mesmo degrau dele, nem acima nem abaixo, no mesmo degrau, porque é companheira e é companheiro. E casamento é relação. Quando você pergunta, como vai ser o casamento? Não é instituição que você está perguntando. Você não está perguntando, aquele documento que você assinou está valendo ainda? Não é isso que você está perguntando. O que você está perguntando é, como está a sua relação? Quando você diz, o meu casamento vai mal, o que você está dizendo? Você está dizendo que a certidão de casamento borrou? Não, você está dizendo, o meu relacionamento não está bom. Porque o que faz casamento é relacionamento. Fora disso, minha gente, não tem mais nada. O que é um papel assinado? E um relacionamento horroroso dentro de casa? O que é estar casado no cartório e os dois viverem igual dois inimigos dentro de casa? Não vale nada. O que vale no casamento é o relacionamento. É saber ouvir o outro, é saber respeitar o outro, é saber dialogar com o outro. O outro é um igual a mim. Olha, tem uma cena no Mercador de Veneza, do Shakespeare. Lá no Mercador de Veneza tem o Shylock, que é o judeu comerciante. Então a vida em Veneza é toda normal, o pessoal vai para a igreja, o pessoal vai para a escola, o pessoal vai trabalhar.
E o Shylock, que é o judeu, sabe das discriminações que ele sofre. Ele sabe como o pessoal pisa nele. Ele sabe aqueles olhares. Ele sabe. E aí chega um momento da peça em que ele diz assim: vocês acham que eu não tenho olho? Eu também tenho olho como vocês. Eu também tenho boca como vocês. Se um mosquito me picar, eu também fico doente igual vocês. Se vocês cortarem meu braço, eu sangro igual vocês. Eu também morro igual vocês. Agora é interessante que tem um filme do Lázaro Ramos com o Wagner Montes. Não sei se vocês viram isso. O Wagner Montes entra lá e fala pro Lázaro Ramos assim: eu quero que você faça um favor para mim. Aí o Lázaro Ramos diz assim: não vou fazer. Aí diz: mas tem que fazer sim, não sei o quê. Ele fala: não vou fazer. Aí ele fala assim: eu não sei porque que eu me meto com gente como você. Ele fala: o quê? Gente como você, porque você é negro. Eu falo: o quê? Você é negro, você é negro. Aí o Lázaro Ramos recita o mesmo pedaço lá do Shylock. Ele diz assim: por quê? Porque eu sou negro, eu não tenho olho? Porque eu sou negro, eu não tenho boca? Porque eu sou negro, um mosquito, se me piscar, eu não fico doente? Porque eu sou negro, se você cortar a minha mão, eu não sangro? Porque eu sou negro, eu não morro? Aí o Wagner Montes fica olhando assim e diz: e sai de fininho. Agora é interessante que você tem aqui os judeus não querendo se misturar com outros povos. E depois eles vão viver uma situação na Alemanha em que os alemães não querem se misturar com eles. E vão tratá-los da mesma forma como eles tratavam os gentios, vendo como sub-humanos. E vai dar naquela tragédia que a gente conhece. Ora, um judeu podia virar para um nazista e dizer: eu também não sou ser humano? Eu também não tenho olho como você, não tenho boca como você. Um mosquito, se me picar, não me faz ficar doente. Se você cortar meu braço, eu não sangro, eu não morro. Hoje, talvez sejam os palestinos que precisam dizer aos judeus: eu também não tenho olho, eu também não tenho boca. Um mosquito, se me piscar, não fico doente. A mão, se me cortarem, eu não sangro, eu também não morro. Um indígena podia dizer isso para um explorador das suas terras. Um pobre podia dizer isso para um rico que o despreza. E aí, num relacionamento familiar, se a gente não sabe ver o outro, se não sabe ouvir o outro, se não sabe tentar compreender o outro, olha, às vezes, quando a sua esposa diz uma coisa para você, tem uma história por trás daquilo. Eu conheço a história de um marido que a mulher falou para ele assim: deixa de ser bobo. Ele ficou profundamente ofendido com aquilo. Aí quando você ia ver, o que é que tinha acontecido? O pai dele o desmerecia sempre. E ele passou a infância dele, a infância inteira dele, ouvindo: você é um bobo, você é um bobo, você é um bobo. E ele passou a adolescência e a juventude dele toda tentando mostrar para o pai que ele não era um bobo. Então, quando a esposa chama ele de bobo, vira a chave. Deflagra tudo. Não é uma palavra, entende? Não é uma palavra. É uma história que tem por trás. Bobo para aquela esposa não significava nada. Bobo para aquela esposa significava bobo. Mas para ele não. Quem esteve aqui no filme ontem, lembra? Do menino aqui sendo rejeitado lá pela banda, enquanto a banda, o produtor estava rejeitando ele. Quem que ele vê rejeitando ele? O pai. É o pai que ele está ouvindo. Porque é o pai que está por trás de todo o sentimento de rejeição que ele tinha. Então, família faz isso com a gente também, se a gente não tomar cuidado. A gente carrega traumas para o resto da vida. Por isso é o lugar
onde a gente tem que aprender a ouvir o outro, a compreender o outro. E aí, como diz o filósofo Platão, quem tudo compreende, tudo perdoa. Quando a gente compreende o outro e entende por que ele agiu daquela forma, claro que fica mais fácil acolher e perdoar. Então a gente precisa de uma nova compreensão sobre Deus para mudar de casa, para sair da casa de Simão para a casa de Cornélio. E também precisa de uma nova compreensão do outro. Temos que reformular nossa maneira de nos relacionarmos, especialmente em casa. Até por causa daquilo que eu já falei domingo passado. A casa é um lugar para a gente voltar. Se a casa não é o lugar em que você se sente bem voltando para ela, como é que fica? O que você faz da sua vida? Se você não tem uma casa em paz para voltar. Eu quero terminar com a terceira coisa, que também last but not least, por último, mas não sem importância, tão importante quanto o restante. Cornélio era um cara extremamente religioso. Olha, Cornélio tem uma vida melhor que muito evangélico que eu conheço. Muito evangélico que eu conheço não tem a vida que Cornélio tinha. Orava constantemente. Tinha uma consciência social de ajudar os pobres, de entender o que eles estavam passando e querer ajudá-los. Fazia isso. Era respeitado e querido pelos seus servos. Ser respeitado e querido pelos servos. Aí a gente pergunta, por que Pedro teve que ir lá? Se ele já era tudo isso, por que Pedro teve que ir lá? Porque aí tem que acontecer o que aconteceu numa explicação do teólogo católico Hans King, quando ele diz: ser cristão não é ser religioso, porque um budista é religioso, um muçulmano é religioso, um hindu é religioso e todos são muito devotos, todos têm uma sensibilidade muito grande. Então, não é só ser religioso, ser cristão. Ser cristão também não é só ter uma consciência social. Qualquer marxista poderia ter uma consciência social. Então, ter consciência social necessariamente não significa ser cristão. E ser cristão, diz ele, não é só ser humanista, valorizar o ser humano, dar dignidade ao ser humano, porque qualquer humanista, qualquer filósofo humanista tem isso, de valorizar o ser humano, de dar dignidade ao ser humano. Então, valorizar e dar dignidade ao ser humano necessariamente não quer dizer ser cristão, você não precisa ser cristão para isso. Então aí o que o Hans King diz? Ser cristão é ser religioso, ter consciência social e ser um humanista a partir de Cristo. Para que a nossa raiz, para que a raiz da nossa religiosidade, para que a raiz da nossa consciência social, para que a raiz do nosso humanismo se alimente e esteja enraizado em Cristo. E a partir daí a gente reconfigure tudo isso. Foi para isso que Pedro foi parar lá dentro. Para que Cornélio pudesse entender que ele podia ser tudo aquilo. E aí sim, a partir de uma experiência pessoal, definitiva, transformadora com Jesus Cristo. Para que Jesus desse todo o selo daquilo que ele seria. E é esse o último ponto que eu quero tratar. Nós temos muitas famílias que não são cristãs e vivem muito bem. E vou te dizer, famílias que não são cristãs e vivem muito melhor do que muita família evangélica que eu conheço. Você tem respeito ali, você tem amor.
você tem consideração, você tem todas as características que uma família precisa para viver bem. Às vezes, numa família que não tem nada a ver com o Evangelho. Já vi isso várias vezes. Então aí você pergunta, o que precisa então? Precisa disso. Eles precisam ouvir falar de Jesus, não porque sejam marginais, assassinos, pedófilos. Não, eles não são nada disso. Eles são uma família comum, normal, boa, mas o que precisa acontecer ali? Eles precisam conhecer Jesus para que Jesus seja a raiz de tudo isso. E agora o que eu quero dizer é o seguinte, e nós? Que costumamos dizer, viver dizendo que amamos Jesus, que seguimos Jesus, que nossas raízes estão em Jesus. E muitas vezes vivemos justamente o contrário de tudo isso que a gente fala. E muitas vezes nos posicionamos totalmente ao contrário do que o Evangelho ensina, do que o Evangelho requer de nós. E nós, como é que ficamos? Foi por isso que Pedro foi parar lá dentro. Porque Jesus tem que marcar nossas vidas dessa maneira definitiva. O Evangelho tem que marcar nossa vida de maneira definitiva, para que nossas famílias sejam expressões desse enraizamento que temos em Jesus. Para que o Espírito Santo possa trabalhar nos nossos corações, porque está ótimo, se nós já estamos no A, o Espírito Santo quer nos levar para o B, e quer nos levar para o C, e quer nos levar para o D, e quer ligar esses pontos todos, e trabalhar cada vez mais na nossa vida, e na vida das nossas famílias. O que a gente precisa é de Jesus como essa raiz transformadora e definidora da nossa condição como discípulos de Jesus. Para que a gente diga, olha, eu oro, eu respeito minha esposa, respeito meu marido, respeito meus filhos, respeito meus pais, temos uma convivência harmoniosa em casa, temos nossos erros, mas a gente sabe assumi-los e sabe consertá-los. Mas tudo isso acontece não só porque somos isso, mas acontece muito especialmente por causa das raízes onde nossas vidas estão, dessas raízes profundamente arraigadas em Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. É preciso mudar de casa. Se nós queremos relacionamentos saudáveis, a gente precisa sair da casa de Simão, o curtidor, e mudar com a nossa família para a casa de Cornélio. Precisamos ter uma nova compreensão de Deus, uma nova compreensão do outro e uma nova compreensão de Jesus em nossa vida. Aí sim, aí vai valer a pena a gente chamar o lugar em que nossa família está de casa, de oikos, porque será o melhor lugar que a gente vai poder ter no mundo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.